Por 286 votos a 173, a Câmara dos Deputados aprovou no início de agosto o projeto de lei 591-21, que abre caminho para a privatização dos Correios. Enviada em fevereiro pelo governo federal, a proposta prevê a venda da empresa e permite que os serviços postais possam ser explorados pela iniciativa privada, inclusive o de entrega de correspondências, prestado exclusivamente pela estatal. No entanto, os Correios não vivem só de cartas e encomendas, e sua atuação se estende a outros serviços fundamentais para a população. Às vezes os Correios é visto mais por essa questão da postagem na agência, entrega de encomenda, mas a empresa cumpre outros papéis, por exemplo, a entrega de livros didáticos, 170 milhões de livros didáticos em 140 mil escolas. Os Correios utilizam a logística, em momento de calamidade, em momento que tem crises aí, de enchente, como foi em Minas Gerais, e permite, dizemos assim, essa comunicação entre todo mundo, né? Os Correios viraram empresa pública em 1969 e são o único órgão estatal que atua em todos os 5.570 municípios do Brasil. Em 2020, a instituição obteve um lucro líquido de mais de R$ 1 bilhão, valor que foi repassado à União para o investimento em outros setores. Em 2004, o professor de administração da PUC de São Paulo, João Pinheiro, publicou o livro Administração Pública no Brasil, uma breve história dos Correios. A obra aborda o desenvolvimento da administração pública no país e detalha a evolução da instituição ao longo de sua história. O público não existe para dar lucro, né? O público existe para atender necessidades básicas e fundamentais do cidadão, independentemente de ter lucro ou não. Senão, ninguém tinha esgoto em casa, né? Então, o desafio de uma estrutura como a dos Correios, que é e aí foi uma grande sacada lá nos anos 60 ainda, 70, de transformar essa empresa, essa atividade pública, que na época era absolutamente imprescindível para todos os cidadãos, em uma empresa pública, que não é uma mágica, né? Mas que consegue viabilizar a chegada dos Correios em municípios que não dá lucro. Os Correios funcionam na forma de subsídio cruzado, ou seja, as cidades mais lucrativas, que são 320, 330, garante que se utilize serviço dos Correios, que o serviço dos Correios seja prestado nas outras cidades que não dão lucro. Isso ajuda para que todo o serviço postal seja prestado no conjunto do país. Com a iniciativa privada assumindo, isso acaba. Ela só vai querer prestar serviço nessas 320 cidades que dá lucro. Apesar do monopólio na área de correspondências, os Correios dividem o serviço de entregas com outras empresas privadas que atuam no Brasil. Para o ex-presidente da estatal, a privatização pode levar ao estabelecimento de um oligopólio no setor. Vai virar um setor de poucos operadores, em que os preços vão aumentar, em que as dificuldades para se distribuir encomendas em lugares muito pobres vão crescer, as barreiras vão aparecer da noite para o dia. Porque a ponte caiu, porque o preço do diesel subiu, porque essa região é violenta e perigosa e minha empresa não entra lá. Então, teremos problemas sérios. Com o crescimento do e-commerce e os serviços de entrega online, os Correios investiram 6,9 bilhões de reais em modernização entre os anos de 2006 e 2020. A empresa também ganhou o prêmio de melhor logística no e-commerce da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico em 2018 e 2019 e hoje disputa espaço no mercado com grandes multinacionais. Tínhamos também uma necessidade de aprimoramento da gestão administrativa da empresa, uma gestão ainda com um olhar antigo, não para o olhar do século XXI, não com a lógica de que nós estamos na era da tecnologia, então nós tínhamos um desafio de conseguir
ser uma boa empresa de logística. O que é logística para os Correios? É entregar encomendas na casa das pessoas. Aí nós vimos a experiência do que está sendo a pandemia, como passou a ser importante termos empresas de entrega de encomendas, porque muita gente passou a comprar muito pela internet e receber via empresas de entrega de encomendas, empresas de logística. A privatização dos Correios é parte do pacote de ajuste fiscal anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Junto com a venda da Eletrobras e a reforma administrativa, a medida altera a estrutura do serviço público e visa arrecadar recursos para o pagamento da dívida pública. Tem uma visão, tem uma motivação fiscal de tentar gerar recursos. O governo brasileiro tem um problema crônico de falta de fundos, né, de déficits recorrentes, que tornam tudo muito mais difícil. Então tem uma motivação fiscal, assim como lá no período do Fernando Henrique, foi um período de maiores privatizações, acho que tinha uma motivação fiscal grande. Os Correios não vão resolver a dívida pública brasileira, assim como nenhuma empresa estatal brasileira resolveu quando foi privatizada ou resolverá se vier a ser. Os Correios, na verdade, deixarão de ser uma fonte de recursos do Tesouro Nacional, como sempre foi e como é até hoje, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Petrobras. Dentre muitas propostas de emenda, a que garantia a estabilidade de 5 anos para os funcionários dos Correios foi rejeitada. Assim, os mais de 70 mil trabalhadores da empresa poderão ser demitidos 18 meses após a venda dos Correios. O contrato de concessão também estipula que o grupo comprador terá exclusividade mínima de 5 anos sobre os serviços postais. Além disso, a Anatel será transformada na Agência Nacional de Telecomunicações e Serviços Postais e será responsável por regular e fiscalizar o setor. Está todo mundo, obviamente, repudiando bastante, preocupado também, né, porque a privatização significa demissão. Está colocado isso no projeto mesmo, né? O relator do PL 591, que é o PL que foi aprovado agora na Câmara e vai para o Senado, ele coloca esse tema de ter uma estabilidade limitada a 18 meses. Né? Quem quiser sair antes, entra no PDV, no Programa de Demissão Voluntária, e sai. Né? Então, a categoria está preocupada, porque nós sabemos que a privatização, ela significa demissão. Né? Então, tem muito essa preocupação na categoria. Dentre os 193 países vinculados à ONU, somente 8 não têm nenhuma participação pública no serviço postal. O primeiro colocado no ranking de melhores correios do mundo, da União Postal Universal, é a Suíça, onde o controle é do Estado. O Brasil é avaliado como o melhor da América Latina. Em Portugal, os Correios foram privatizados em 2014, mas a discussão sobre uma possível reestatização veio à tona recentemente por conta da má qualidade do serviço. A empresa passa por dificuldades e pediu indenização do Estado como condição para não aumentar a tarifa. Na Argentina, a privatização ocorreu em 1997, mas a empresa compradora não pagou o valor acordado e o Estado voltou a ter o controle da instituição 7 anos depois. Enquanto a Alemanha e a Inglaterra optaram por privatizar o serviço e viram um aumento no preço das entregas, países maiores como Estados Unidos, Rússia, Canadá e China mantêm o controle estatal, assumindo o desafio de atuar em um território muito extenso e atender regiões mais isoladas. No caso dos Correios, um setor que cresce bastante, a logística, que é muito importante, os Correios têm uma capacidade de ser uma grande empresa de logística do Brasil. E para o Brasil, enorme. Perder essa oportunidade, que é imensurável ser um agente público de ações sociais, não tem preço para se mensurar. Não é mensurável isso. Isso não é mensurável estar no meio da rocinha, lá em cima, junto com a unidade básica de saúde do estado, do município do Rio de Janeiro. Não é mensurável. Isso não tem como a gente medir
uma questão dessa. Então, eu entendo que é um equívoco da parte do governo levar à privatização os Correios, não gerará tantos recursos, não economizará para os cofres públicos e deteriorará o atendimento à população brasileira. O governo federal trabalha com a expectativa de que o leilão dos Correios ocorra no primeiro semestre de 2022. O projeto de lei ainda precisa passar pelo Senado e, posteriormente, será aprovado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. É importante termos em mente que o Estado precisa agir para que a sociedade tenha diminuído as diferenças sociais e econômicas da sua população. E que os Correios, falando especificamente dos Correios brasileiros, sempre, na história do Brasil, ajudaram o país, o Estado brasileiro, a diminuir as desigualdades sociais. E que, se ele for privatizado, o Estado perderá um instrumento enorme, histórico, que participou de todo o desenvolvimento do Brasil e que ajudou muito a minimizar, ainda que numa sociedade ainda muito desigual, mas que sem os Correios, em minha opinião, seria muito mais desigual que é hoje.